Boa noite, pessoal. Na última aula, eu enviei a última parte dos conjuntos numéricos e ficou para eu enviar o vídeo na aula de hoje, tá? Que é o encerramento dos conjuntos. O total dos conjuntos que a gente vai estudar são 5, embora não estejam todos, que ainda existe um conjunto que a gente vai estudar em outra oportunidade, não agora no primeiro semestre, tá? Então, vamos recapitular. A gente já viu os números naturais, né? Que são os números inteiros e positivos. É o conjunto dos números que a gente usa para contar pessoas, né? Porque a gente só conta pessoas de forma inteira. Não tem como eu contar uma pessoa de forma negativa ou de forma fracionada, não é isso? Logo depois, a gente viu o conjunto dos números inteiros, que são todos os naturais positivos, mais os negativos, né? Mas tudo inteiro. Logo depois, a gente viu o conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser escritos em forma de fração. E esses números, os racionais, eles estão divididos em duas formas, os que são finitos e os que são infinitos, né? Existem dois tipos de números que a gente chama de infinito, né? Um tipo entra nos racionais e o outro tipo vai entrar nesse conjunto que a gente vai estudar agora, tá? Então, no caso, qual o número infinito que é racional? É as chamadas dízimas periódicas, que é aquela continha que a gente faz e sempre vai dando o mesmo resto, a gente coloca, multiplica pelo mesmo número e por aí vai, não é isso? Sempre vai chegar naquele mesmo período, vai ficar repetindo aquele período toda a vida, não é isso? E hoje, para encerrar essa parte dos conjuntos numéricos, a gente vai ver o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I ou I com Rzinho, tá? Então, esse conjunto aqui é chamado conjunto dos números irracionais. É uma pequena parte dos números. E que números são esses? São todos os números infinitos e não periódicos. O que diz a definição? Que são os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica, tá? Esse conjunto aqui mais é para termos de conhecimento, a gente quase não trabalha com ele. Mas quais seriam esses números que são infinitos e não periódicos? Tem o número π. O que é o número π? É o número que está ligado à circunferência. É a razão, é a divisão da medida do diâmetro da circunferência, ou melhor, é a medida. Então, continuando. O que é o número π, então? É um número que está ligado à circunferência. A gente chega nele através da divisão da medida da circunferência pela medida do diâmetro dessa circunferência, tá? Toda vez que você pega... Eu não vou explicar agora, porque senão é um pouco confuso, isso aqui é melhor presencial, mas mais é termos de curiosidade, tá? Quando a gente voltar para a sala, que eu tenho fé que vai ser breve, eu explico, eu volto nesse ponto e explico para vocês, tá? Então, no caso, quais são os números irracionais? É o número π, considerado o exemplo clássico dos números infinitos e não periódicos, e as raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4142 para reticências, né? Vamos supor que a gente pegasse uma calculadora que tivesse 20 dígitos, que coubesse 20 números nela. Ia aparecer o 1 e 19 sequência de números que não tem nenhum, é totalmente aleatórios, tá? E vamos supor que eu conseguisse uma calculadora com maior capacidade de dígitos, com 40 dígitos. Ia aparecer o número 1 e 39 números na sequência. E assim por diante, porque ele é um número que não tem fim. Da mesma forma, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Todas essas raízes são números que são infinitos e que não são periódicos. Eles não têm nenhuma repetição em sequência, tá? Então, no caso, a gente viu os números naturais, a gente viu os inteiros, os racionais, e agora a gente viu os irracionais. E agora vamos entrar no último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então, qual que é a definição dos números reais? É a união, eu vou unir o conjunto dos racionais com o conjunto dos números irracionais. O que eu vou formar? Eu vou formar o conjunto dos números reais. Então, quer dizer o quê? Que todo número é real, fora aquele conjuntinho que eu falei no começo, né? Então, no caso, vocês lembram que eu falei para vocês que desses 5 conjuntos, todos são importantes, claro, mas tinha 2 que a gente podia dar um grau de importância um pouco maior, que são os números naturais e os reais. Hoje eu vou explicar o motivo.
Os naturais, por quê? Porque é um conjunto que tem muita restrição. Ele é o único conjunto que ele tem o primeiro elemento, ele tem um começo, os demais nenhum tem começo, tá? Os naturais, ele começa no zero, ele tem começo, mas não tem fim, né? Então, por isso que ele é um conjunto muito importante e é um conjunto que eu uso muito nas definições. E os números reais, por quê? Por que os reais são importantes? Porque ele juntou todos os conjuntos e colocou dentro dele, tá? Aí a gente tem alguns subconjuntos importantes dos naturais. Naturais asterisco. Todo conjunto que vocês virem com essa estrelinha aqui, o que está querendo dizer? Que são todos os números do conjunto com a exceção do zero. Eu vou tirar o zero, tá? Naturais e um pezinho. São os naturais, só que só a sequência par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16 e assim por diante, né? Vamos ver quais são os outros. Os naturais, só os ímpares, que é o NI. Agora a gente vai ver uns subconjuntos importantes dos inteiros. É o Z asterisco. Como eu falei para vocês, todo conjunto que tiver essa estrelinha são todos os números do conjunto, com a exceção do zero. O zero não entra. Z+, são todos os números inteiros só positivos. Aí eu vou observar o quê? Que o subconjunto Z+, é o próprio conjunto dos números naturais. Z asterisco mais. O que está querendo dizer aqui? Que esse conjunto aqui é estritamente positivo, ou seja, só os números positivos excluindo o zero. Da mesma forma que eu tenho o Z+, eu também tenho o Z-, que são todos os números do conjunto dos inteiros, só que da parte negativa, tá? Começando com o zero. Porque o zero não tem sinal. Agora aqui, Z- asterisco são o conjunto dos números inteiros estritamente negativo. O que está dizendo? Que são todos os números negativos com a exceção do zero, tá? Aí, na última aula, eu passei a foto com os exemplos respondidos e hoje eu vou explicar para vocês vou explicar a resolução do exemplo, tá? Então, aqui, o primeiro conjunto que a gente estudou foram os números naturais, né? Aí, logo depois, veio os inteiros, que colocou os naturais dentro dele também. Aí veio os racionais. Aí a gente viu hoje os irracionais. E juntando tudo isso aqui, o que a gente formou? A gente formou os números reais, né? Então, a gente viu que um conjunto foi ficando dentro do outro, né? Aí aqui a gente vai usar os símbolos de está contido e não está contido. A ideia desse símbolo é estar dentro e não estar dentro, tá? Então, no caso aqui, os naturais está contido nos inteiros. Os inteiros está contido nos racionais. Os racionais estão contidos nos reais. Só que nenhum deles está contido nesse, tá? Esse aqui é só eles. E os irracionais estão contidos nos reais. Como é que funciona isso? Vamos pensar que os naturais é a Vila Jaiara, os inteiros é a cidade de Anápolis, os racionais é o estado de Goiás, os irracionais é aquela ilha de Fernando de Noronha, que faz parte do Brasil, mas não tá bem dentro do Brasil, né? Deixa eu mudar meu desenho para melhorar isso aqui. Então, aqui, vamos fazer de conta aqui. Aqui é o Brasil, que é os reais. E aqui eu tenho o quê? Bem aqui no cantinho, vou colocar os irracionais. A Vila Jaiara tá no Brasil. A Vila Jaiara está em Anápolis, a Vila Jaiara está em Goiás. Mas o estado de Goiás não está na Vila Jaiara. A cidade de Anápolis não cabe toda na Vila Jaiara, né? A ilha de Fernando de Noronha está no Brasil, mas ela não está em Goiás. O estado de Goiás está na ilha de Fernando de Noronha? Não está. Então, quer dizer o quê? Que a relação de inclusão dos conjuntos é de dentro para fora, nunca de fora para dentro, tá? Então, aqui no exemplo, os números naturais estão contidos nos inteiros? Tá. Aqui, ó, os naturais está dentro desse. É como se fosse a Vila Jaiara está dentro de Anápolis? Está. Os inteiros estão contidos nos racionais? Está. Aqui, ó, os inteiros está dentro dos racionais. Todo número inteiro é também racional, né? É como se fosse assim, ó, a cidade de Anápolis está contida no estado de Goiás? Está, faz parte, né? Agora aqui, o estado de Goiás
em toda a sua totalidade, território e população, cabe dentro da cidade de Anápolis? Não cabe, ou seja, não está contido. Então, quer dizer o quê? Que os racionais não está contido nos inteiros, né? Os irracionais está contido nos inteiros? A ilha de Fernando de Noronha está contido na cidade de Anápolis? Não está, não tem nem como, né? Os racionais está contido nos reais? Está. O estado de Goiás faz parte do Brasil? Faz parte, está dentro. Os reais está contido nos inteiros? O Brasil está contido dentro da cidade de Anápolis, na sua totalidade? Não cabe, não tem como, então não está. Os racionais está contido nos irracionais? O estado de Goiás está dentro da ilha de Fernando de Noronha? Não está, então não está contido. Os racionais está contido nos reais? Está, o estado de Goiás está dentro do Brasil, né? Repetiu, esse aqui eu acho que é igual à letra E, né? Já o exercício número 2 pediu para determinar o valor numérico da expressão. O que é determinar o valor numérico da expressão? Eu vou copiar aqui novamente para a gente responder, tá? A expressão é 2x mais 3 vezes o y, aí eu tenho o quê? Que o x é igual a 1 e o y é igual a 2. O que vai acontecer aqui? A gente vai trocar. Aonde a gente tiver x, vamos colocar o 1 e aonde tiver y, vamos colocar o 2. Então, vai ficar 2 vezes o valor do x mais 3 vezes o valor do y. Quanto que tá valendo o x? O x é 1. Quanto tá valendo o y? 2, né? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Então, quer dizer o quê? Que o valor numérico dessa expressão é 8. Isso aí, pessoal. Se caso ficou alguma dúvida, me procurem, tá? E na próxima aula, vamos resolver os exercícios.